do Senhor, Deus vivo e poderoso. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que está chegando, para você que está compartilhando. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus possa cada dia mais nos abençoar, nos ajudar. Vamos orar. A oração, nós falamos com Deus. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Querido Deus, eterno Pai, amado Espírito Santo, neste momento estamos começando uma live. Neste momento estamos começando aqui nessas redes sociais mais um encontro com Deus. Por isso, ó Deus, que diminua eu, que cresça ao Senhor, que eu suma e o Senhor apareça, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Pai querido, Pai amado, estou aqui neste compromisso que o Senhor nos colocou, Pai. E aqui estou para te glorificar, te exaltar. Se o Senhor quiser revelar alguma coisa sobre alguém, o Senhor tem toda a liberdade, porque para mim a maior revelação é a palavra, Deus. Então, nesta tarde, quem ouvir a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, está recebendo a maior revelação de Deus. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus aqui por vocês, porque abaixo de Deus, vocês são o motivo de eu estar aqui fazendo essa live. Amém? Mas hoje eu quero trazer uma palavra muito interessante que Jesus disse, né, em sua palavra, que eu gosto de pregar muito humildade, irmãos. Não sei se vocês já repararam, porque nós já estamos vivendo numa crise, nós já estamos vivendo um mundo de guerra, nós já estamos vivendo um mundo de contenda, de mentira, nós já estamos vivendo um mundo, irmão, tribulado, nós já estamos vivendo momentos difíceis, momentos de luta, momentos de prova. Aí o que eu vou vir fazer aqui na live se não for para falar de paz, se não for para falar de coisas positivas? O que eu vou fazer aqui na live se não for para me falar que Deus é bom, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus cura? Amém? Nós estamos vendo aí, Val, que há uma pessoa aí no Brasil, e essa pessoa é uma autoridade. Eu não vou falar aqui o nome deles, mas vocês sabem quem é. Essa pessoa, ela é uma autoridade do Brasil. E 99,9% dos brasileiros não está satisfeito com essa autoridade do Brasil. Mas ele tem plantado muita perseguição.
ele tem plantado muito ódio, ele tem plantado muita mágoa, muito rancor, achando que tudo não tem data de vencimento. A data de vencimento para ele está chegando, irmão. Devagar, um dia após do outro, está chegando. Por que, missionário? Porque tudo que você plantar, você vai colher. Então, essa pessoa, ela achava que ela era única, que não tem, né? Que está com a chave na mão, pode pisar em quem quer, pode humilhar quem quer, pode fazer com o Brasil o que quer. Não, irmão. Não. O Brasil está na mão de Deus. O Brasil está na mão de Deus, não está na mão de governante, não está na mão de presidente, não está na mão de deputado, não está na mão de senador, não está na mão de ministro, não. Eu confio que o meu Brasil está na mão de Deus, irmão. Vocês viram aí que aconteceu lá fora agora? Deu um temor de terra que até o Japão já está se preparando para o que pode acontecer. Aí há mais ou menos um mês atrás, há 2 meses, 3 meses, Deus falou aqui na live do missionário: eis que vou tocar nesse povo do zóio puxado. Vou dar uma passada fora do Brasil. Vou balançar a terra. Vou levantar o frio. Vou permitir o fogo. Ô irmão, por que Deus está permitindo tudo isso? Você já parou e pensou? Missionário, por que Deus está permitindo essas coisas acontecer? Por causa do pecado? Não. Por causa da promessa que ele fez. Eu posso fazer uma promessa de te dar esse relógio e não te dar. Eu posso fazer uma promessa que eu vou te dar esse relógio para você e não dar. Mas se Deus falou que você vai ser abençoado, passa o céu e passa a terra, você vai ser abençoado. Se Deus falou que você vai ser curado, passa o céu e passa a terra, você vai ser curado. Se Deus falou que você vai ser honrado, passa o céu e passa a terra, você vai ser honrado. Por que, missionário? Porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Vocês lembram de um certo rei por nome de Herodes, que colocou uma moça para dançar, e ela disse, o Herodes então disse: pede o que tu queres, o que tu pedir, eu te dou. Aí, o que aconteceu? Essa moça foi até a mãe dela. Mãe, Herodes pediu para me dançar para ele. Porém, ele falou comigo: pede o que tu quiseres, que eu te dou. A mãe prostituta, a mãe traidora, sabia que havia um profeta que Deus usava em revelação. Sabia que havia um profeta respeitado por nome de João Batista. Sabia que havia um profeta que pregava a verdade, que não tinha medo. Aí sabe o que ela falou? Filha, há um profeta que, se ele revelar sobre a minha vida e a sua vida, nós vamos para o fundo do poço. Mãe, o que eu faço? Pede.
pede a cabeça do profeta. Edecalapia, cando, quebe, cai, depois, surianda, laba, chépia. Pede a cabeça do profeta. Vocês estão entendendo? Hoje não tem mais profeta, mas hoje tem mulher de Deus, tem homem de Deus que prega a verdade. Agora vocês estão entendendo por que muitas das vezes um homem de Deus sofre, um homem de Deus é perseguido? Não é por causa do chamado dele, não, irmão. É por causa do chamado que Deus tem na vida dele. A Bíblia vai dizer que então ela dança, Salomé dança, requebra na boquinha da garrafa. Salomé, ela dá aquelas curvas diante ali o rei. A Bíblia então vai dizer que quando ele já estava bem bebido, bem drogado, quando ele já estava ali, ela estava dançando e a mãe dela estava dando bebida para ele. A Salomé estava dançando e a mãe dela estava dando bebida para o rei. Dá bebida e bebida forte, vinho forte. Não é esse vinho de hoje que é água pura, não. Aquele vinho que eles bebiam era o vinho que possuía álcool. Não é o suco de uva como eu e você bebe hoje, não, irmão. E aí, missionário? E aí que Salomé então estava dançando. E ele tomando vinho. Daqui a pouco, quando ela caiu no chão, que ela levanta, o demônio entra nela. Olha como demônios têm entrado em pessoas para atracar servo de Deus. Olha como os demônios têm entrado na boca, na mente das pessoas para atacar servo de Deus, para atacar homem de Deus, para atacar mulher de Deus. Lembra que Salomé, ela podia pedir a metade do rei. Ela podia pedir a metade do rei. Mas não. A mãe dela olhou para ela. Pede o que eu te falei. Pede o que nós conversamos. Ele já estava bebido. A palavra do rei não volta atrás. A palavra de um rei não podia voltar atrás. E de repente ela se põe de pé e chega perto dele. E ele olha para ela com um monte de pessoas do lado, reis e sacerdotes do lado. Ele não podia voltar atrás. E de repente ela fala: você vai me dar tudo que eu pedi? Eu lhe dou tudo que pedi. Tudo que você me pediu, eu lhe dou. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Olha só. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Não! Ela disse: não, você falou. Você não é homem? Você falou que se eu dançasse para você, você me daria até metade do reino. Eu não quero o reino, porque o reino já é meu, da minha mãe. Eu quero a cabeça de João Batista. Aí ele quis sair, ele quis fugir, mas os outros reis que estavam do lado, na prostituição, na bebida, na vida errada, apoiou o rei Herodes. O que me chama a atenção? Que tem pessoas nas redes sociais perseguindo os outros e está tendo apoio. Tem pessoas na rede social caluniando os outros e está tendo inscrito, está tendo apoio. Mas espera um pouco, espera um pouco. Foram lá e cortaram a cabeça de João Batista. Trouxeram numa bandeja de prata. Trouxeram a cabeça do profeta. E ali ela se sentiu o quê? Ela se sentiu em paz.
ela se sentiu paz, a mãe dela agora nós estamos livres da pobreza, agora nós estamos livres da miséria, agora nós somos felizes, porque o maior profeta, a cabeça dele foi cortada. Deixa eu dizer uma bacandará. Pode cortar a cabeça do missionário Flávio, pode cortar a cabeça do servo de Deus que está nessa rede social, mas a cabeça de Deus, que é dono da vida, ninguém corta. Pode falar mal de você, pode falar mal de mim, pode te perseguir, pode me perseguir, mas há um Deus que tudo está vendo. Trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Mas quando João Batista chegou diante de Deus, ele não chegou só a metade do seu corpo, ele chegou por inteiro. Agora vocês estão... Agora vocês estão entendendo por que muitas das vezes o servo de Deus é caluniado, o servo de Deus é pisado. Vem pessoas na rede social duvidar do servo de Deus por aquilo que ele fala. Quem é que não erra no falar? Quem é que não erra no pecar? Não existe ninguém Não existe ninguém melhor do que ninguém, irmão. Todos nós somos errantes. Você imagina comigo aqui agora se Deus resolver pedir a cabeça de quem fala dele na rede social? Você já parou aqui agora e pensou? Herodes, ele não podia voltar atrás com a sua palavra. E quando a menina dançou, Salomé dançou, ela pediu a cabeça de quem falava de Jesus e falava a verdade. E naquele tempo não havia rede social como hoje. Não tem essa pessoa aí que está tentando acabar com o Brasil? Não tem essa pessoa aí, ouve isso que eu estou dizendo, que está por causa de uma outra pessoa que já foi presidente, está mostrando ódio, está mostrando rancor. Procura a história dele antes. É esse careca aí mesmo. Você vai ver os pessoal da faculdade que estudava com ele, dizia, ele era humilde, ele era simples missionário. Missionário, nós que fomos professor dele, nós que estudamos com ele na mesma faculdade, nós não conhecemos esse homem hoje. Esse homem hoje não é aquele homem da faculdade. Ele comia a comida que trazia e repartia entre nós. Hoje, o poder subiu para a cabeça. E é a cabeça de João Batista que foi cortada. Não vai ser a cabeça dele que vai ser cortada, não, irmão. Vai ser todas as autoridades que ele tem. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Mas sabe o que eu, missionário, estou fazendo? Eu estou orando a Deus para Deus dar uma oportunidade ainda em vida para ele. Eu estou orando a Deus, Deus faz ele voltar quem ele era quando estava ainda lá na faculdade. Que os amigos dele falam que ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, abraçava todo mundo, era de pouca conversa, mas era humilde, ajudava as pessoas que tinham mais dificuldade de estudar. Foi ele pegar o poder. Foi ele pegar o poder, missionário. Hoje quer pisar, quer maltratar, quer humilhar. Hoje, missionário, ele quer usar o poder
Ele está usando o poder de um modo errado. Mas isso vai ter consequência, irmão. Por quê, missionário? Porque nós somos uma nação. Nós somos um povo bom, irmão. Nós não desejamos mal para ninguém, não, irmão. Nós somos um povo que perdoamos as pessoas. Nós somos um povo, uma nação que nós ajudamos as pessoas. Você imagina se esse homem tivesse o coração, um coração bom, com o conhecimento que ele tem, com a autoridade que ele tem. Se ele fosse um homem que não quisesse ver a derrota de ninguém, a desgraça de ninguém, o que seria do nosso país com um homem tão inteligente como esse? Mas nós estamos vendo que tudo que se planta se colhe. A cabeça de João Batista foi cortada só por falar a verdade. A cabeça de João Batista foi cortada só por pregar a verdade. João Batista, se você não sabe, ele era primo de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando a mãe de João Batista e Maria se encontrou, a barriga das duas começou a se mexer. A barriga das duas começou a se mexer. Para você ver, quando João Batista nasceu, Jesus estava também nascendo. Agora, olha aqui para mim. Olha para mim, porque o que eu vou te falar aqui é sério. João Batista, enquanto ele estava abrindo caminho para Jesus, Jesus estava aprendendo a cada dia mais do lado do pai José e do lado da mãe Maria. O que me chama a atenção que João Batista já sabia quem era Jesus e Jesus sabia quem era João Batista. Missionário, qual é a conclusão da história? A conclusão da história que Jesus nunca se prostrou para ninguém. O único homem na Bíblia e na terra que Jesus se prostrou foi para João Batista. O que você quer dizer com isso, missionário? Não se abaixa a cabeça, não. Seja um João Batista mesmo. Prega a verdade mesmo. João Batista chamava o povo de raça de víbora, de cobra. Vivia de gafanhoto e mel silvestre que ele achava no meio das carcaças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente nesta live que muitas das vezes Deus se afastou de você porque você mudou seu jeito de pregar, porque você mudou seu jeito de falar. Não muda seu jeito por causa de ninguém, não, irmão. Continua pregando, ainda que parece aí Herodes querendo cortar sua cabeça. Não muda seu jeito, não. Prega a verdade mesmo. Tem gente que prega gritando. Tem gente que prega rodando. E o missionário sempre aqui, pregando na humildade, na simplicidade, mas pregando Bíblia para vocês. Posso dar um recado de Deus que Ele está mandando eu entregar? Está vendo isso tudo que está acontecendo na Terra? Temores de terra, vulcões, frio. Está vendo isso tudo acontecendo aí? O que está por vir, se você não tiver debaixo das mãos de Deus, vocês não vão suportar. O que está vindo por aí, compartilha, marca alguém, publica alguém, irmão. Publica essa live, marca alguém. O que está vindo por aí, Diácono Josué está falando. O que está vindo aí, pastora Regiane Maciel está falando. O que está vindo aí, tem muitos
Eu vou falar aqui sobre reflexão. Sobre reflexão. Pare e pensa no que eu vou falar. Nós todos erramos. Pastor erra, diácono erra, presbítero erra, missionário erra, evangelista erra, todos nós erramos. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Quando trouxeram a cabeça de João Batista, não trouxeram em qualquer jeito. Trouxeram a cabeça de João Batista naquilo que tinha muito valor na época. Prata. Trouxeram a cabeça de João Batista. Mostraram diante do palácio. Muitos bateu palma. Muitos gostou de ter cortado a cabeça de João Batista. Mas se teve um que ficou triste, foi Herodes. Porque ele queria voltar atrás. Mas a multidão dizia: a palavra do rei não volta atrás, Herodes. A palavra do rei não volta atrás. Mas sabe o que Deus está mandando eu falar com alguém aqui agora? Volta atrás com esses pensamentos de tocar em alguém. Volta atrás com esses pensamentos de falar mal de alguém. Volta atrás com esses pensamentos de querer cefar a vida de alguém. Volta atrás com esses pensamentos. Essa manhã eu tive uma visão. Eu levantei para dar um abraço no meu menino, que já voltou para casa, que hoje ele trabalha. Acompanhei ele até o portão, ele pegou o carro dele e foi embora. Já chegou em casa, graças a Deus. E assim, era muito cedo, eu voltei a deitar. Eu voltei a deitar. E eu tive uma visão. Que eu estava trabalhando. Eu estava construindo como se fosse uma parede. Eu estava construindo como se fosse uma parede, uma casa, não sei. Nessa visão, se era uma parede, se era uma casa. E, de repente, eu acabei o serviço. E eu fui atrás do homem. E o nome desse homem era Deusdedino. E eu chegava no mercado e eu procurava por esse homem, Deusdedino. Vocês viram Deusdedino? Olha, ele passou para lá. Eu ia atrás, todo sujo. Vocês viram o Deusdedino? Olha, ele está lá perto do posto. De repente, quando eu cheguei no posto, presta atenção. Eu virei para o frentista do posto e perguntei: você não viu o Deusdedino aqui, não? Ele falou: ele está sentado ali atrás, ali. Ó. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu falei assim: gente, vocês viram o Deusdedino aqui? O cara bem arrumado olhou para mim e disse: eu sou o Deusdedino. Eu falei: não, mas não é você, não. Faz favor, rapaz. Tudo bem? Eu falei: tudo bem. Eu recebi um telefonema aqui do meu patrão que você está me procurando. Eu falei: não, não é você, não. Não, mas o meu patrão está com medo. Porque... E nisso que eu olhei para a direita, ficou um rapaz em pé do meu lado. Quando eu olhei para a esquerda, tinha outro rapaz do meu lado. E então ele perguntou: você quer o quê com o Deusdedino?
Eu disse, não, eu só quero receber o meu dia de trabalho, que eu vou fazer umas compras. Você está entendendo? Então, meu patrão me ligou aqui agora e nós temos que conversar. Eu falei, não, eu não tenho nada com você, não, rapaz, não te conheço, não sei quem é você. Ele virou para mim e disse, é bom mesmo você não me conhecer. Mas eu olhei dentro dos olhos dele, de cima e baixo, eu disse bem assim, eu não te conheço, não conheço esse daqui, não conheço esse dali, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele falou, fala. Meu irmão era igual a você. Igual a você, meu irmão era. Brabo. Fazia tudo. Sabe onde meu irmão está hoje? Lá no cemitério. Cuidado, viu? O que você está fazendo. Ele me olhou de cima e baixo. Não quero conversa não. Quero conversa não. Falei, você, cuidado, viu? Meu irmão era pior do que você. Então você, cuidado, viu? Aqueles dois homens olhou para um lado, olhou para o outro e saíram e foram embora. Quando eu voltei para trás, o frentista do posto olhou para mim e disse, você conhece esse homem aí que você estava conversando com ele? Eu disse, não, só estou procurando um Deus Edino. Ele falou, não, é porque ele chama Deus Edino também. Eu disse, não conheço não. Então, esse homem é o homem mais perigoso que tem. Tá vendo aquelas pessoas que estavam do lado dele? É tudo pistoleiro dele. E quando ele ficou sabendo que tinha alguém procurando Deus Edino, que você chegou perto, só que você falou uma coisa de coisa que você quebrou a perna dele. Você tirou a autoridade dele. Você tirou o poder que ele tinha. Quando você falou com ele que não existe homem brabo. Quando você falou com ele que todos que matam morrem. Você falou com ele coisa que ninguém tem coragem de falar. É João Batista, irmão. Não tenha medo, não. É João Batista. Deus não me chamou para ser covarde. Deus me chamou para ser servo. Eu só falo o que Deus manda eu falar. Se Deus não mandar, eu não falo. Pode ser para o presidente. Pode ser para quem for. No fórum, quando eu trabalhava lá com juízes, quantas vezes Deus mandava eu falar com o juiz? As pessoas falam, você vai ter coragem? Eu falei, vou ter coragem. Deus não chamou eu para ser frouxo, não. Ser covarde, não. Só falar o que eu quero, que faz bem. E aí eles saíram e foram todos embora. Mas a palavra foi falada, o que mata morre. O que fere será ferido. Meu irmão era desse jeito. Feria. Mas hoje foi ferido e nem osso tem mais dele lá no cemitério. Então não queira dar uma de brabo, não. Não queira dar uma de gostosão. Não queira, não, sair de casa para ferir alguém que não te deve nada. Deus está falando aqui. Deus está me mostrando dois homens que estão assistindo essa live. Que vocês é conhecido como capa atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu dia. Eu vejo você indo cobrar um homem numa roça. E a dívida não é nem sua. Você só está indo porque você acha que é o seu chamado, é o seu trabalho. Cuidado. Cuidado, porque a mesma estrada que leva é a mesma estrada que traz. Deus está falando com dois homens aqui nessa live. Que vocês é conhecido. Vocês são respeitados. Por causa daquilo que vocês fazem
E Deus está mandando eu falar, não conheço, não sei onde é, mas tem 2 homens nessa live que seus dias estão contados. Assim como você contou dias de pessoa que não deve nada, mas por dinheiro vocês foram lá e fizeram por dinheiro o que não era para fazer. E Deus está mandando eu dizer para esses 2 homens: hoje, se a sua alma, se Deus puxar o seu fôlego de vida, para onde irá a sua alma? Para ir receber conta. E vai eu e mais 2, 3, e nós recebe a conta. Só que tem uma coisa: a pessoa não deve nada a você.